Então, espero que esteja bem. Muito obrigada, antes de mais. É um prazer conhecê-la pessoalmente, porque nós só temos falado via telefone ou via É e-mail. verdade. E pronto, basicamente, obrigada a todos que vão assistir a esta entrevista que eu vou ter com a Sofia. Portanto, no fundo, esta entrevista vem trazer ao de cima quais é que foram os motivos que nos levaram, nós, #Traveling, a associar-nos à Associação de Apoio à Criança e o porquê também de nós querermos, de alguma forma, impactar outras pessoas em prol de uma conquista nossa como #Traveling, porque nós estamos a fazer isto porque fazemos, coincidência ou não, nesta altura de Natal, 1 ano de existência e pensamos que, como um dos nossos maiores valores é a partilha, porque não encontrar aqui uma associação ou alguém que pudesse ser ajudado por nós e que para nós fizesse sentido. É nesse sentido, se passa aqui a redundância, que aparece a Sofia e que aparece a associação. Eu vou fazer uma pequena introdução. Basicamente, nós somos consultores de viagem, de certeza que deste lado já nos vais acompanhando e sabes mais ou menos aquilo que nós fazemos, mas esta associação aparece exatamente de uma reunião, de um grupo, desta equipa #Traveling, em que se equacionaram outras hipóteses, mas esta é uma associação que, no meu caso pessoal, eu conheço com alguma propriedade, não muita, mas alguma propriedade. É uma associação que a minha família, por norma, tem tendência a poder ajudar e participar e poder aqui fazer também algumas ações e, por que não, lembrei-me desta associação e é perto do maior grupo da #Traveling de pessoas, portanto, da nossa zona de residência e então, por que não, para podermos também depois fazer uma partilha que atempadamente será de entrega destes bens e de poderem aqui também conhecer a Sofia. Eu vou pedir à Sofia, por favor, que apresente um bocadinho a associação, há quanto tempo está na associação, portanto, assim uma introdução básica, enquanto eu vou aqui buscar as perguntas que tenho para lhe fazer. Ok. Antes de mais, muito obrigada a todos, aqueles que estão, aqueles que nos ouvem. Obrigada a #Traveling também pelo interesse e a gentileza de nos ajudar este ano. Realmente nós só conseguimos sobreviver, levar a nossa missão avante, se realmente tivermos quem como vocês nos ajude e confia no nosso trabalho. E sem mais delongas, a Associação Protetora da Criança é já uma casa de acolhimento de crianças e jovens com perto de 70 anos. Portanto, ela foi fundada em 1953 pelo Dr. Leonardo Coimbra, na altura criada pelo Dr. Leonardo Coimbra para acolher, portanto o sentido tem sido sempre este, acolher crianças e jovens vítimas de abandono. Portanto, era uma realidade social muito dura, muito mais dura do que a dos tempos de hoje, porque realmente de manhã a ação social não tinha um trabalho tão avançado como tem hoje. E, portanto, na altura, a associação foi criada com o nome de Associação Protetora da Criança contra a Crueldade e Abandono. Portanto, era um nome mais pesado, digamos assim, face à realidade que se vivia também há 69 anos atrás. Criada esta instituição, portanto, foi criada pelo Dr. Leonardo Coimbra, como disse, a família Coimbra sempre se tem mantido na direção da casa, portanto, é quase como uma missão. Eu não digo quase, é uma missão que passa de geração em geração, passou do pai e depois à morte do Dr. Leonardo Coimbra para a esposa, da esposa para os filhos e assim sucessivamente. E neste momento a direção é composta por uma das filhas, Dona Isabel Silva Carvalho, e por mais 4 elementos da direção, do qual Luís Chá é o presidente. Portanto, a nossa missão base é acolher crianças e jovens retiradas às suas famílias por uma questão de proteção, portanto, proteção imediata, portanto, quando a criança ou o jovem estão em risco, é pedida a sua retirada pelo tribunal ou pela comissão e depois de a acolhermos começa o nosso verdadeiro trabalho, portanto, começa o trabalho de restabelecer a família, porque esse é o nosso primeiro trabalho, é com a família, no sentido de que o acolhimento seja o mais breve possível. Isto assim é dito de uma forma muito lata, muito vaga, não é? Há um trabalho imenso por trás e nem sempre se consegue este restabelecimento
face à situação, não é? O nível de gravidade é diferente, o nível de potencial da família também é diferente, o nível de trabalho que cada elemento da família coloca também é diferente. Depois o que acontece aqui é que, face à situação social atual, acolhemos mais jovens do que crianças propriamente dito, o que é ótimo, porque realmente diz-me que há algum trabalho que está a ser feito neste sentido, de acolher cada vez menos crianças, e isso é bom. Porque já tivemos aqui acolhimentos de crianças que se tornaram aqui jovens e adultos, portanto acolhimentos de 5, 6, 10, 14 anos, já aconteceram todos eles e ainda acontecem. O outro reverso da moeda é que nós acolhemos crianças que já não são crianças, são jovens, não é? E isso coloca uma outra questão ao nível do comportamento e do trabalho que nós conseguimos fazer, ou não conseguimos percebendo que quando já vem com 15, 16, 17 anos, como acontece, é um trabalho um bocadinho paliativo, digamos assim. E não envolve só o jovem, nunca envolve só o jovem ou a criança, envolve também a família. Quando já há muito ciclo e ciclos que se renovam perpetuamente e que não se querem quebrar, o nosso trabalho fica muito mais difícil, porque se as pessoas não quiserem, não há trabalho que se faça. Se porventura chegarmos a uma conclusão de que, portanto, o jovem dificilmente voltará a viver com a família, por diversas razões, ou por planos falhados, ou por intervenções falhadas, começamos a trabalhar aqui a chamar autonomia de vida. Portanto, eles podem ficar aqui até aos 21 ou até aos 25, se estudarem, seja no ensino secundário ou no superior, e podem acumular trabalho com formação superior também, e isto no sentido de lhes começar a dar base, eles saírem daqui com alguma base escolar, e base de vida no sentido de poderem já ter ou uma casa, um quarto, ou um espaço para onde possam voltar todos os dias, no dia em que saírem daqui, não é? Portanto, isto é todo um trabalho que não é estanque, nada neste trabalho é estanque, nós lidamos com pessoas, portanto há passos que se dão em frente e depois há muitos mais que se dão atrás, não é? É esta a realidade de quem trabalha com seres humanos. Quanto a mim, pronto, como já disse a Daniela, meu nome é Sofia Silva, eu sou atualmente a diretora de serviços da casa, portanto trato de tudo o que é a gestão, digamos assim, da casa, em todos os parâmetros, sejam eles administrativos, recursos humanos, logísticos, portanto sou eu que trato de tudo. Fui durante 15 anos diretora técnica desta casa, a direção técnica passou agora para uma colega, eu passei para a direção de serviços e estou nesta casa há cerca de 20 anos. 4 como voluntária, enquanto tirei a minha formação superior, e os restantes como trabalhadora, portanto fui passando por algumas fases, desde auxiliar até enquanto estava em formação, não é? Para depois chegar à diretora técnica e agora a diretora de serviços. Portanto, conheço muito bem a realidade desta casa, conheço muito bem esta família, conheço muito bem esta casa com a palma das minhas mãos e embora sejamos humildes, porque somos uma casa pequena, temos muito boa vontade e muita vontade de fazer crescer e de fazer com que as pessoas nos conheçam e genuinamente e generosamente nos queiram ajudar. Portanto, na prática, é esta a introdução que faço, Daniela. Que introdução. Eu acho que é importante dizer que a escolha foi exatamente pela localização também, mas também porque no core a hashtag Traveling trabalha o empreendedorismo, a emancipação, o podermos se calhar ter outro tipo de perspectivas que muitas vezes, pelos diversos motivos, nós não teríamos no trabalho no trabalho tradicional, digo eu. E muito daquilo que a Sofia está a dizer em relação a termos perspectivas, a podermos dar colo, dar apoio, dar estrutura, nós acabamos por fazer isso de uma forma muito mais superficial do que aquilo que a associação faz,
mas é por isso mesmo que nós nos identificamos com o vosso trabalho e também por isso nós decidimos que poderia ser esta a nossa opção, exatamente porque nós sabemos que hoje em dia ter um palco que nos é dado para poder crescer, evoluir, desenvolver, mudar rotinas, mudar paradigmas, é de facto aquilo que é estritamente necessário. É isto que é preciso, nem? Eu acho que ninguém muda se não for apoiado, também ninguém muda se não quiser ser mudado. Porém, Certo. se não for apoiado, mesmo que queira muito, o desafio é gigantesco. Portanto, por Certo. que não fazer e em vários campos? E felizmente eu acho que Portugal, ainda que tenha algumas questões que possam ser resolvidas ainda a nível de solidariedade, partilha, de encontrar momentos de se poder dar palco a outras pessoas, nós somos um povo que trabalha para isso e que permeia isso, que dá alguma importância a isso. E eu tenho algumas perguntas e vou tentar encadear aqui na conversa. Certo. Uma das perguntas que nos fizeram, porque nós fizemos esta promoção dizendo que o nosso objetivo seria não dar bens não perecíveis porque não fazia sentido e tinhas falado com a Sofia, e eu gostava, Sofia, que partilhasse connosco um bocadinho aquilo que nos disse, porque é a verdade dos factos e o porquê de nós se calhar estarmos aqui a ir de encontro a uns bens que não são tão normais de serem falados ou de serem pedidos, e o porquê de nós estarmos aí para bens perecíveis. Se puder, por favor, esclarecer o motivo, assim fica claro. Na prática é o seguinte, Daniela, o mês de dezembro, isto, muito sinceramente, o mês de dezembro, como devem calcular, é um mês em que nós temos portanto, um excesso quase de oferta, quase que nem às vezes conseguimos dar vazão a tudo. Uhum. E, portanto, é uma forma de nós também conseguirmos encher ou, digamos, amealhar o que conseguirmos para fazer face aos 11 meses seguintes, onde temos uma quebra de 90% E apoio, não é? portanto, solicitações e apoio e as solicitações para apoio. E, portanto, nós temos que, digamos, dividir o mal pelas aldeias, pedindo a umas pessoas ou algumas entidades que nos deem bens perecíveis, e àquelas e a outras que estejam nessa disponibilidade poderem dar bens não perecíveis, nomeadamente carne, peixe, manteigas, tudo aquilo que a casa tem que comprar. A casa praticamente tem que comprar tudo, mas carne e peixe é algo que, como devem calcular, é muito menos doado, porque também não é fácil para as pessoas reservarem ou guardarem a carne e o peixe para depois poderem entregar. Nós também, por razões logísticas, também entendemos Claro, isso. claro que sim. A quem tiver essa disponibilidade, pedimos que nos dessem carne e peixe, porque nós, portanto, a inflação está altíssima para todos, isso sem exceção. Nós aqui temos uma realidade em que temos 20 jovens, neste momento dos 11 aos 20, rapazes e raparigas. Temos os colaboradores, que, portanto, também têm o seu almoço aqui, não recebem, portanto, subsídio de almoço, ou subsídio em espécie, portanto, é em almoço. E, portanto, nós temos, como devem calcular, um número de refeições muito alto todos os dias, seja o almoço, seja o jantar. E, portanto, no mês passado, só para terem uma noção, nós gastamos cerca de 1000 euros em carne, só em carne, cerca de 500 euros em peixe, e a carne, notem, 1000 euros de carne para todas estas refeições não é muito. Não é muito. Nós, para podermos ter uma quantia que fosse à vontade para todos, não diria o dobro, mas pelo menos mais 50% seria certamente. Claro. Portanto, às entidades ou às pessoas em nome individual que estiverem na disponibilidade de nos poder ajudar nesse sentido, é o que nós pedimos. Porquê? Porque assim conseguimos ter uma boa dispensa de não perecíveis e poder ter pelo menos alguma provisão de bens perecíveis que nos faça, digamos, vamos imaginar, não gastamos 1000, gastamos 500 ou 400 porque já tivemos donativos que nos façam chegar à outra metade. Portanto, na prática é esta a questão, é tentar, não é tentar, nós temos que aproveitar a boa vontade, a generosidade das pessoas
e das entidades para realmente podermos dizer: estamos bem, as vossas doações fizeram isto. Portanto, encheram-nos a despensa, encheram-nos os frigoríficos, encheram-nos as arcas. Nós temos que também fazer ver a quem nos oferece, a quem nos ajuda, que realmente faz diferença aquilo que nos dão. E na prática é exatamente isso. E o Sim. Natal é isso, é ter uma despensa cheia, é ter um frigorífico cheio que nos deixe depois menos preocupados, exatamente mais tranquilos para os meses que se seguem. Não é um ano inteiro, como devem calcular, mas pelo menos por uns meses grandes. É importante dizer porque nós quando contactamos a associação, nós #Traveling, nós não tínhamos noção nenhuma, ou seja, não haveria nenhuma premissa do que é que nós poderíamos ajudar. O objetivo foi onde é que nós podemos ajudar. E sabendo de antemão que teríamos que depois, a partir do momento em que percebemos que seria um carne ou peixe, qual era o valor que vocês mensalmente investiriam, porque seria esse o nosso patamar. O nosso maior objetivo é isso, é garantir um mês de alimentação perecível para vocês poderem ter mais tranquilidade nos meses que são subsequentes, não é? Que vão acontecer depois. Uma das outras perguntas que nos fizeram, eu estou a olhar aqui para as minhas notas, é vocês com o tempo todo de existência que tiveram, que têm, não é? E que está a acontecer, estava-me a dizer que a vossa camada neste momento é uma camada mais jovem, não é? Ali mais já na puberdade, não é? Numa idade mais alta e que à partida será um bom sinal, será um sinal que há uma atuação mais precoce, digo eu, com maior falta-me agora a palavra, com maior eficácia, não é? Certo. Vai acontecer algo com maior eficácia. O vosso maior objetivo quando vocês fazem este acompanhamento até aos 25 anos, qual é a vossa maior missão com cada ser individual que está aí convosco? Portanto, uma criança que esteja, por exemplo, essa criança que me falou com 11 anos, o vosso maior objetivo é que ele se torne independente. Qual é o caminho que a associação quer dar a estas crianças, se é que me faço entender? Sim. Quando um jovem ou uma criança são acolhidos, a primeira coisa que se faz é um diagnóstico da situação pela equipa técnica. Esse diagnóstico vai ditar, naquele preciso momento, portanto, nós temos que perceber, como eu disse há pouco, que o nosso trabalho não é estanque. Isto para dizer o quê? Que depois do diagnóstico é desenhado um projeto de vida, mas é desenhado a lápis. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é um rascunho daquilo que nós, naquele momento, achamos que é o melhor projeto de vida para aquela criança. Nós podemos estar a falar de uma criança de 11 que tem um projeto de vida que, em princípio, será regressar a uma família, seja ela a biológica ou, potencialmente, dependendo da situação, uma adotiva, ou podemos estar a falar de um jovem de 17, 18, 15, 16, 18, cujo projeto de vida seja autonomia de vida e, portanto, aí os desenhos são diferentes para cada situação. E porquê é que eu digo que é um desenho a lápis? No caso, por exemplo, de um jovem de 11, pode estar desenhado neste momento o regresso à família, mas o que ainda acontece nestas situações é que é difícil haver aqui um prognóstico de adoção quando ainda existe, ou não é ainda existe e existirá uma grande ligação com a família nuclear. Portanto, não se colocará nunca a hipótese de ser adotado. Porém, ainda é muito novo. Contudo, o regresso à família ainda não é uma realidade que se vislumbra ao fundo do túnel. E, portanto, provavelmente esse desenho terá que ser refeito no sentido de, por exemplo, trabalhá-lo para uma autonomia de vida. Isto é duro? É. Mas é a realidade. Nenhum dos projetos de vida que é desenhado para sempre. Cada situação tem reveses, tem evoluções e tem reconduções. Ou seja, nós às vezes estamos a achar que estamos a ir por aquele caminho quando o caminho é por ali e há sinais que nos são dados pelo próprio jovem, pela família, pela situação, que nos dizem que temos que ir por ali. Portanto, isto é como pintar um quadro. O pintor não sabe como é que aquilo vai sair.
No final vai ficar uma obra de arte, assim esperamos. Claro. Pelo menos alguma coisa tenha ficado, umas luzes que lá tenham ficado para o que não, que padrão não repetir, o que não fazer para que eu possa regressar ou os meus filhos, um dia que os tenha, se os tiver, possam repetir o mesmo ciclo, porque também é esta a questão, não é? Portanto, na prática há um trabalho técnico, há um diagnóstico, há um projeto de vida, há depois, este projeto de vida inclui trabalho com a família, trabalho com o próprio jovem, a nível emocional, comportamental, médico, escolar, portanto, todas as dimensões da vida do jovem são trabalhadas por técnicos especializados. O processo é gerido por um técnico gestor de processo dentro da casa, que depois recondiciona para todas as outras especialidades. E depois é entre reunião de equipa, reunião com o jovem, intervenções diretas com o jovem, que se vai percebendo se estamos aí pelo caminho certo, se não estamos aí pelo caminho certo, se vale a pena alterar alguma coisa, se vale a pena investir mais em determinada situação. Portanto, na prática é isto. Nós estamos a lidar com projetos que estão delineados, mas não estamos a lidar com processos estanques. Isto é como um tratamento médico. Há aquela doença, sabemos que à partida o tratamento é este, mas até pode ser outro tratamento completamente não convencional que vá curar. Claro. Neste caso nós também estamos a... Não queria dizer curar porque não vou, porque realmente ser médica é outra dimensão, mas estamos no processo de restabelecer, reequilibrar, digamos assim, a flora familiar. Isto nem sempre se consegue. Por vezes os padrões não se querem quebrar, e o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos situações em que, como eu disse, os laços familiares não se quebram e, portanto, há visitas de lá para cá, de cá para lá, eles podem ir a casa, se for assim o caso, mas o acolhimento mantém-se e manter-se-á, porque não há condições estruturadas para retirar, portanto, para que o jovem possa regressar. Mas também tem uma relação muito próxima com a família, portanto nós aí é que temos que repensar que, ok, este jovem vai permanecer aqui, então vamos trabalhar a autonomia de vida dele. Isto é tudo muito lato, cada situação é uma situação, não é? Sim, até porque é um organismo vivo, não é? Portanto, exatamente, perfeito. E a situação atual que leva uma criança à vossa associação se pode transformar quer para aquilo que é extraordinário, quer para aquilo que não é nada extraordinário, não é? Exatamente. Não deixamos de ter nem vontades, nem vontades, não é? Nós não, é impossível controlar, e eu acho que qualquer pessoa que esteja a ouvir-nos e que tenha um filho, ou que tenha um irmão, ou que tenha alguém na família, sabemos que por muito apoio, por muito suporte, por muita estrutura que haja, há sempre um fator, que é aquele organismo, aquele ser que vai tomar ou não decisões e que vai ou não de encontrar aquilo que nos fizeram, ou que nos indicaram, vá, não é? Certo, Nós próprios também fazemos o nosso caminho. Eu tenho aqui uma pergunta relativamente à grande missão da associação, e eu acho que falou um bocadinho disso no início, a Sofia, sobre qual era a grande missão da associação, e então eu vou transformar esta pergunta e vou perguntar-lhe qual é que foi a vossa maior conquista, tendo em conta a experiência, se calhar, da Sofia, estes 20 anos que estamos a falar, tendo em conta que passou por várias etapas dentro da associação, o que é brutal, porque eu acredito que hoje tenha uma noção muito diferente daquela que teria, caso não tivesse passado por esses, né? Sim, sem dúvida. Certo. Qual é que será a maior conquista desta associação, o objetivo que vocês podem dizer, ok, foi concluído, nós conseguimos? Digamos que o objetivo que eu vou falar é um objetivo que já foi ditado pelo fundador e que é um que nós, digamos que não queremos alcançar, queremos mantê-lo alcançado, digamos assim. E que é mantermos-nos humildes e fazer com que esta casa seja, acima de tudo, uma casa com amor, com cuidado, com um aspecto de familiaridade, independentemente de ser uma instituição, e ok, é uma instituição, tem pessoas que saem do seu trabalho, que reentram, portanto tem horários, não tem pessoas permanentemente a viver aqui,
portanto, efetivamente tem um caráter institucional, contudo, que façamos desta casa uma casa com valores de família muito vincados, ok? E isso é algo que nós tentamos levar sempre a cabo. Isto ao nível da missão da própria casa, que é colocarmos realmente amor naquilo que fazemos. Há dias em que se consegue muito bem, há dias em que não se consegue nada, porque nós que cá trabalhamos, expande-se, pasmem-se, também são pessoas, não é? E portanto também, por muito que não queiram, absorvem também as coisas e também têm as suas próprias questões que tentam e não trazem, mas são pessoas, não é? Portanto, nem sempre é fácil, mas tentamos que isso seja a nossa visão diária das coisas. Em relação a casos específicos, nós tivemos já há alguns anos duas situações de adoção, que foram as duas únicas que tivemos até hoje, que correram muito bem. E uma delas foi mesmo fantástica, porque parece que foi desenhada numa outra dimensão e depois materializada aqui. Parece que já estava para acontecer, as pessoas já estavam destinadas. E quando assim uma pessoa fica mesmo com o coração muito quente, não é? Porque realmente estarmos numa fase em que não sabemos o que é que vai ser destas crianças e quem é que lhes vai dar colo, para passarmos a ser aquelas pessoas que as entregam à nova família e que sabemos que vão ter uma vida fantástica e, acima de tudo, fantástica, porque vai ser recheada de amor. Essa é a principal razão pela qual nos sentimos tão bem. Portanto, na prática, quando nós desenhamos um projeto de vida que depois se venha a concretizar, seja ele qual for, e depois eles voltam cá e dizem, dão-nos o feedback, então aí sabemos que a nossa missão está a ser bem cumprida, porque foi isto para que a casa foi construída. Ou seja, não é só para acolher, porque eles não ficam aqui a vida toda, é para que quando eles saiam, não saiam para o abismo, não é? Saiam para alguma coisa estruturada. Também há casos em que isso não acontece, ok? Há casos em que eles, assim que fazem 18 anos, põem um pé lá fora e vão com esperança de que a realidade seja cor-de-rosa e às vezes enfrentam-na bem negra. Mas, lá está, depois entra o livre-arbítrio, não é? Eles tendo 18 anos para além de adultos, têm o maior dos livres arbítrios, não é? Que é tomar a decisão e, portanto, tomam a decisão de ir e muitos deles às vezes regressam, visitam a casa arrependidos. Porém, vamos pensar que isso na história de vida de cada um deles, se calhar tenha que acontecer para que se apercebam de que às vezes tem que cair para se levantar novamente, não é? E lá está, não é? Esse ser vivo, é um ser pensante e, portanto, por muito, é como uma planta, não é? Nós podemos querer que a planta cresça de uma certa forma, mas se a planta não quiser, ela não cresce, pronto? E há de crescer bonita de outra forma. Portanto, isto é tudo muito floreado, mas a realidade é esta. Nós temos casos de sucesso, temos casos de insucesso. Qual é que foi o que trabalhamos já agora? Foi este da adoção, porque era suposto serem só 2. Disseram-nos na Segurança Social, na reunião que tivemos, porque eram 3, 2, portanto, caucasianos portanto, um menino mestiço, e disseram-nos logo que dificilmente ele seria adotado. Filhos todos da mesma mãe, de pais diferentes, mas da mesma mãe. E eles foram todos. Portanto, a mãe quis levá-los todos, e aquilo foi, portanto, o mais velho, que era esse menino, foi a Fátima connosco, e na altura rezou para ter uma mãe, e a mãe tinha ido a Fátima rezar para ter um filho. E, portanto, tudo se conjugou para que realmente estava desenhado. É assim que eu penso, mas estava desenhado e correu muito bem. Acho que foi essa assim que mais me marcou. Quanto tempo é que esse caso esteve convosco, digamos que até ao processo de adoção? Cerca de 1 ano cerca de 1 ano e não quero estar a dar uma informação errada, mas sendo cerca de 1 ano por aí.
Eu tenho aqui uma pergunta que é uma pergunta que eu acho que deve ser das mais difíceis de responder ou das mais difíceis de justificar. Mas para o corpo técnico e todas as pessoas que estão envolvidas numa associação, nós partimos do princípio que são pessoas especiais. Isto é, e parto eu do princípio, permitam-me partir desse princípio, mas eu acho que alguém que está e que trabalha diariamente com estas crianças, seja com crianças ou com idosos, mas estamos a falar de crianças em concreto, que está lá para os outros, tem que ter um je ne sais quoi especial, qualquer coisa especial para poder trabalhar diariamente. Mas este je ne sais quoi especial, quão difícil deve ser gerir emoções que se vivem diariamente com crianças, principalmente eu acho, pelo menos na minha leitura, crianças deve ser um bocadinho mais duro. Crianças que se calhar têm uma fase de adaptação, se calhar não, de certeza que têm, uma fase de adaptação, uma fase de conexão e uma fase de ok, eu agora vou voar para outros lados e vou desligar-me aqui desta ligação, não é? Porque eu acho que quando nós temos uma convivência com um pai, com uma mãe, uma família estruturada, é um processo natural. Mas quando nós somos, entre aspas, obrigados a sair dessa estrutura natural, a enquadrar outra estrutura, fazemos a fase da habituação, a fase da conexão e de repente temos que largar por decisão própria ou porque é o que é, não é? E a vida acontece. Quão difícil é para vocês, corpo docente, pessoas que lidam com essas crianças diariamente, ou faço a pergunta de outra forma, não para ir para o quão difícil é, como é que se gerem essas emoções? Como é que se gera esse desprendimento? Ora bem, realmente não é uma pergunta, tem a resposta é que não é fácil. Quantos mais anos, como agora vou fazer aqui a analogia outra vez da medicina, pronto, sem querer comparar a diferença entre um médico júnior e um médico sénior, não é? O médico júnior é entrar para uma unidade de cuidados intensivos, se calhar vai se deparar com a morte e aquilo vai abalá-lo de uma tal maneira que ele se calhar vai se questionar se sim, se não, se fiz a escolha correta. Se calhar quando é sénior, dá valor à vida que se foi, mas lida com ela com respeito e segue. Temos que seguir, porque esse é o nosso trabalho, é o trabalho deles neste caso, tem que seguir. No nosso caso, é um bocadinho a mesma coisa. Quando somos mais novos nesta área, tudo nos custa. A entrada, a adaptação, as crises de ansiedade, o choro, porque a adaptação não é um dia, não são dois, não é? No primeiro dia até é capaz de ser o melhor dia, porque é o dia em que tem muitos mimos, tem tudo. Depois, todos os medos, isto seja numa criança ou num jovem, é transversal, ok? Quando já somos mais velhos, nós aprendemos a lidar de uma forma mais madura com a situação, sabemos que, ok, o meu papel neste momento é dar segurança, é fazer com que as coisas corram da melhor maneira possível. No dia em que não conseguimos evitar lágrimas, porque isso é impossível, mas gerimos de uma forma que realmente dando força para ir e dizer não, o teu lugar não é aqui, o teu lugar é lá, mas a porta está sempre aberta. E isso é que nunca nos podemos esquecer. Não há ninguém que saia que não saiba que a porta está aberta e não no sentido de retorno como jovem acolhido, porque uma vez que sai, nomeadamente quando é adulto, obviamente não pode regressar pela mesma via, mas a porta está sempre aberta para uma visita, para umas horas de conversa, porque muitos têm recordações aqui, portanto, a porta está sempre aberta para os receber, para falar, para ver como é que vai a vida, que tombos é que deu, que degraus é que subiu. Isso é importante porque não há portanto, há um até já, não há um adeus, não é? E quando estamos aqui há mais tempo aprendemos e temos também técnicas, ou seja, vamos também tendo formação nesse sentido, de gerir estas emoções, não as levar para casa, porque são coisas que têm que ser completamente distintas e não se devem mesmo misturar, não podem ser misturadas para a sanidade mental de quem aqui trabalha, não é? Claro, Não é? claro. Não podem, não devem. Mas lá está, é uma evolução. É uma evolução. Depois temos aquela questão, não é?
quando somos mães e nos chega uma criança com a mesma idade dos nossos filhos, nós engolimos em seco, mas temos que seguir em frente, mas é doloroso. No entanto, sabemos qual é a nossa missão e sabemos que o nosso trabalho tem que se seguir em frente para atingir aquele objetivo, que é que a estadia de cada um deles seja a menor possível. E perguntam-me, se calhar vai fazer assim, porquê a menor possível? Porque sim, porque isto é uma instituição, é uma casa, mas não se pretende que seja para sempre a casa deles. Se esse for o projeto, o melhor projeto para aquele jovem naquele momento, assim será até a idade adulta, ok? Mas, em princípio, não se parte dessa base. Parte-se da base que o acolhimento é de curta duração e com vista ao regresso a casa. Sim, Esta é a principal... Exatamente, exatamente. Deixa de ser uma etapa e não uma solução. Isso não é uma Exatamente, é uma exatamente. etapa. Passa a ser uma das soluções depois de várias outras já não terem dado certo. Mas não é a primeira solução. Isso é muito prático. Eu acho que alguém que passa por uma associação porque teve essa necessidade, se calhar ao sair ao mundo real vai se parar com a realidade, como nós, a malta, se pensar, nós também saímos muitas vezes com um ideal daquilo que vai acontecer e esse ideal não se transforma precisamente naquilo que nós tínhamos idealizado. Exatamente. E quando assim é, se calhar voltamos a casa, voltamos à mãe, ao pai para ter uma conversa, para falar sobre o assunto, para discutir ideias e não fechar a porta a isso, não é abrir a porta para que tu possas retornar, porque não é essa a condição, nem é esse o objetivo da associação, mas se isso for preciso uma conversa, um apoio, um suporte, estás com estas pessoas, poderes cá voltar e nós estamos aqui de braços abertos e também acho que, lendo aquilo que estivemos a falar, o facto de vocês acreditarem num até já vos tira também, se calhar, algum peso de uma eterna, não é? Exatamente. Mas, ok, nunca mais vamos voltar a ver esta pessoa, o que será dela daqui em diante? Não. Há casos em que, infelizmente, também não nos temos muito, ainda bem, mas há casos em que, infelizmente, por comportamentos que excedem o minimamente aceitável, saem para outras respostas. Isso é, como lhe digo, são situações limite, não são muitas, e infelizmente aí depois raramente sabemos, porque não é quase como se nós fôssemos os culpados, não é, por esta situação toda. Mas há casos assim, mas são muito poucos, mas em 90% das situações é um até já, não é um adeus, é um até já. Da sua experiência toda, esta também é outra pergunta, que é da sua experiência que existe, e podia ser da associação, mas atendendo a que já está na associação há algum tempo, sente que nós como sociedade temos crescido, ou seja, que há uma evolução, quer por parte das associações, quer por parte da Segurança Social, ou seja, há essa intenção de evolução e nota-se, ou ainda há muito para fazer? Daniela, embora, como é que eu lhe vou responder a isto? A sociedade evoluiu, mais que não seja a nível tecnológico, evoluiu. Ao nível humano, ainda tem muito para evoluir e para perceber. Às vezes não percebe nada. E, portanto, ao nível humano, já evoluiu muito. Já não nos veem como viam há uns anos, como nem somos nós, mas aos miúdos. Eu lembro-me quando para cá vim, os miúdos eram os miúdos do colégio, havia mesmo esse preconceito muito marcado. Neste momento, não, ele não existe. Não, de uma forma que eu note e que os colegas notem, não noto. Para com os miúdos, às vezes para com a questão, como é que eu lhe hei de explicar? O próprio acolhimento em si, as próprias instituições em si, portanto, não pessoalizando, mas o próprio conceito do acolhimento em si, ainda há algum preconceito. Muito menos do que aquele que havia, mas às vezes, e nomeadamente em dezembro, é que eu noto isto. Eu noto
noto muito isto, porque, por exemplo, nos donativos, não é? Há quem queira ajudar com bens perecíveis, bens não perecíveis, há quem lhes queira dar presentes, escolha deles, perfeito, até porque eles são crianças e jovens absolutamente normais. Isto para mim é basilar e é fundamental. São normais, comportam-se como jovens normais, às vezes portam-se muito mal, dizem coisas muito feias, também têm o outro lado, como qualquer jovem. São desafiantes como qualquer adolescente, portanto, são iguais. Estão acolhidos e portanto, estão numa situação física diferente e emocional também um pouco diferente, mas de resto são iguais. Mas há muita gente que acha que, por exemplo, chega aqui e dá-nos coisas inenarráveis, portanto, coisas que não dão para ninguém. Se me der uma casa de bonecas sem nada lá dentro, ou a já perder a cor, percebe? Eu não tenho coragem de lhes dar para brincar isso, porque eu não dava às minhas filhas. Portanto, se não dá para as minhas, também não dá para estes. E isto para mim é muito cabal, é muito claro. E há uns anos atrás isso acontecia mais, que até era atirarem os sacos por cima do portão. Ok? E virem cá trazer roupa de falecidos, que nós tínhamos que aceitar, porque se não aceitássemos éramos os maus da fita. Isso não existe tanto, mas ainda existe. Ainda existe muito aquele conceito de que eles têm que acolher o meu lixo. Certo. E isso não tem que ser assim. Nós acolhemos muito bem a generosidade das pessoas, a gentileza das pessoas, que percebam que as nossas necessidades são iguais a se calhar uma de qualquer outra família com necessidades, em escala maior, porque somos mais. Mas que as vontades deles, eles podem pedir um telemóvel, eles podem pedir umas sapatilhas XPTO, porquê? Porque são jovens normais. Portanto, veem o mesmo que os nossos veem, portanto, percebe? Não há aqui diferenciação. Sim, é olhar para eles como pares e não olhar para eles como... Exatamente. E nisso os próprios colegas de escola também têm ajudado muito. E entre eles da mesma idade, há uma maior ligação e conexão e empatia. Às vezes com os mais velhos, pessoas assim com mais idade ou menos familiarizadas com esta realidade, ainda é um bocadinho difícil. Como pedirem, por exemplo, para visitar os meninos, pessoas que não os conhecem de lado nenhum, ouvirem trazer alguma coisa e pedirem para os ver, ouvirem trazer alguma coisa e trazerem filhos, porque os filhos têm que conhecer realidades menores. Eu digo já, e digo a toda a gente que nos chega, eu digo já que não, porque eu se quiser fazer a minha filha conhecer outras realidades, vamos ver outra coisa qualquer, mas não vou a uma casa de acolhimento de crianças e jovens, estás a ver, filha? Aqueles meninos estão piores que tu. Isso traz ganho para quem? Eu sou um bocadinho frontal neste aspecto e é uma questão que mexe um bocadinho comigo. Porque eu estou aqui desde os 18, eu entrei aqui solteira e sem filhos, neste momento sou casada e tenho 2 filhas, a minha filha vem para cá e está com eles. É igual a eles. Claro. É diferente do que vir cá uma vez por ano, trazer uma prendinha, porque lhe tenho que mostrar realidades de crianças diferentes. Não há crianças diferentes aqui. São todas iguais. E é isso que eu quero estabelecer bem para toda a gente que nos ouve, porque é muito importante que se perceba isto, não é? Ou eu dou generosamente e confio, e por isso é que nós temos que estar gratas pela vossa confiança, ou se eu tenho reservas na minha confiança, se calhar era preferível eu não dar, até eu confiar, não é? Porque depois quem recebe sente. Sim, até se calhar fazer esse processo interno, não é? Que é provavelmente alguém que vai dar, perceber qual é o seu objetivo, porque é que está a querer dar, se é em proveito próprio ou se é em proveito a quem vai ser dada a ajuda ou quem vai ser feita essa partilha. E essa franqueza eu acho que é tão importante, porque muitas vezes, e nós sabemos que esta altura de Natal, e trazendo a verdade para aquilo que estamos a falar, é uma altura em que
ações de solidariedade acontecem, que há muita coisa a acontecer e que as associações felizmente têm esta data como uma data de apoio extra e de incentivo extra, mas a verdade é que estas ações ou estas partilhas deveriam ser feitas com maior frequência. E quando nós falávamos, nós no grupo, por acaso é interessante porque isso veio à baila, estávamos a falar sobre isso e sobre nós fazermos a entrega e depois também partilhar como é que seria feita essa entrega, o que é que nós iríamos entregar, porque nós no fundo estamos a partilhar isto a um nível global, ainda que seja um global da nossa realidade, não é? No nosso ecossistema, mas é um nível global, de que forma é que nós tornamos isto verdade e que as pessoas percebem o que é que fizeram. E uma das grandes premissas desta nossa conversa que eu estou a ter com a Sofia é exatamente isso, é trazer a verdade para aquilo que nós estamos a fazer. Nós não somos entidade, nós, hashtag Traveling, não somos uma entidade que tenha um percurso que possa ser notado, que possa ser olhado e visto como confiança, ainda estamos nesse processo, mas nós sabemos perfeitamente aquilo que nós queremos fazer e sabemos exatamente o nosso objetivo. E quando eu acho que nós sabemos, seja uma empresa, uma entidade, seja alguém individual, quando nós sabemos qual é o nosso objetivo e o porquê de estarmos a fazer, nós trazemos essa tranquilidade. Nós sabemos, como hashtag Traveling, que temos o poder de ajudar esta instituição e que sabemos inevitavelmente que vamos ficar conectados à instituição. Nós sabemos disso. Para nós é muito tranquilo que isso aconteça, porque na verdade, qual seria o sentido se nós não nos conectássemos, se não houvesse um sentimento genuíno de nós queremos muito fazer isto, nós, ok, é para aqui que nós estamos a ir. E esta conversa que a Sofia estava, e este discurso que a Sofia estava a ter, é muitas vezes olhado como, ok, já fiz a minha boa ação no ano e agora podemos seguir, para mim está uma franqueza, não é? Ou então já mostrei que há outras realidades, se calhar já fiz a minha filha perceber ou o meu filho perceber que se calhar ele até nem está assim tão mal. Mas olhar isto se calhar de outra perspectiva e olhar para quão incrível é a minha mãe querer ajudar uma instituição. Eu não sei o que é que aquela instituição faz, mas quão incrível é este grupo de trabalho que a minha mãe trabalha, e falo aqui no meu termo pessoal, trabalha a poder ajudar alguém. Ainda que ela não saiba quais são as condições desse alguém, qual é o motivo, ela sabe que nós estamos a ajudar, ou eles sabem que nós estamos a ajudar. E esta partilha de verdade, sem prejuízo absolutamente nenhum das informações que nós vamos partilhar, dos donativos que tivermos, daquilo que vamos partilhar convosco e que vamos conseguir alcançar, é a premissa de tudo. Quando é de verdade e quando é sentido, quando nós queremos de facto fazer, as coisas acabam por acontecer. E olhar para estas crianças e para esta realidade como uma realidade. Exatamente. Nós também temos desafios diários que se calhar não são olhados para uma questão de uma associação ou de um apoio estrutural, mas nós temos outro tipo de apoios, não é? Temos a mãe, o psicólogo, o terapeuta, certo? E está aqui uma estrutura de apoio da mesma maneira. A diferença aqui é que estas pessoas tiveram que ter uma deslocação e se calhar o seu passado será um pouco mais pesado, um pouco mais difícil de É isso mesmo, Daniela. Eu não diria melhor. Eu acho que está a resumir muito bem e é exatamente isso. É exatamente isso. Não retiraria nenhuma vírgula daquilo que está a dizer. É exatamente isso, ainda bem que entendeu. Eu acho que é olhar para como pares com histórias diferentes e quando nós olhamos para pares com histórias diferentes, temos sempre, eu aprendi isso recentemente, que é, eu posso olhar e criticar ou posso olhar, espelhar e aprender, e eu prefiro olhar, espelhar e aprender. O que é que eu posso fazer diferente? O que é que eu posso transformar aqui? De que forma é que nós podemos transformar? E é muito o olhar desta Traveling nesse sentido, é como é que nós podemos transformar. Olha, Sofia, eu já fiz aqui algumas perguntas, já fomos encadeando. Eu vou deixar ficar aqui um apelo final e depois passo-te a palavra. Eu quero desde já agradecer a todas as pessoas que enviaram as perguntas, porque foram muitas, mas muitas também repetidas, o que faz algum sentido, não é? Porque a curiosidade vai sempre de encontro qual é o motivo, o que é que vos move, o que é que vocês querem fazer, quais são os tipos de crianças que vocês têm, qual é o vosso tipo de trabalho, e é muito dentro disto, tantas perguntas foram muito neste sentido. Dizer que nós, como hashtag Traveling, sabemos que havia uma live agendada que não foi possível ser feita por problemas técnicos, foi assumido naquela live e eu sou a favor de partilhar.
Não foi possível. Certo, Adoraríamos que certo. fosse, não foi possível. E então por isso gravamos esta entrevista. Esta entrevista vai estar disponível nas nossas redes sociais. Por favor, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham sobre a angariação de fundos que nós estamos a fazer, sobre qual é o nosso motivo, como é que nos podem fazer chegar ajuda, por favor, utilizem as nossas redes sociais. O nosso site também está disponível. Visitem a associação, o site da associação e a sua rede social. Elas, se vocês tiverem perguntas, com certeza também podem partilhar connosco, que nós faremos e responderemos atempadamente. O objetivo aqui é uma partilha e que nós nos possamos unir para poder chegar a janeiro com uma boa notícia, com nós conseguirmos o nosso maior objetivo, que será angariarmos o suficiente para que um mês de bens perecíveis seja possível dar a esta associação e que seja um início de ano, quer para nós, #traveling, porque nós acreditamos que quem dá recebe, inevitavelmente, e como nós queremos dar sem perspectiva daquilo que queremos receber, basta que no fim nós cheguemos ao final das contas e dizermos que conseguirmos atingir o nosso objetivo, e esse será o nosso maior presente garantidamente. Portanto, agradecer a toda a gente que já participou, a todas as perguntas que nos fizeram, perguntas, dúvidas, questões, coloquem-nas, nós estaremos cá para responder. Sofia, se quiser fazer o seu apelo final ou dizer aqui algumas palavras no final. Daniela, primeiro, muito obrigada. Eu, acima de tudo, nem é um apelo, é mesmo mostrar gratidão. Porque, acima de tudo, venha o que vier, e mesmo que não viesse nada, Daniela, só o vosso interesse e o interesse de todas as pessoas que nos querem ajudar faz com que nós tenhamos que ter uma visão muito humilde e muito grata a todos os que nos querem ajudar. A si pela sua simpatia, a #Traveling por realmente ter feito algo um bocado fora da caixa do que aquilo que nós estamos habituados, mas fantástico. E agradecer a todos os que nos vão ouvir, a todos os seus colegas da #Traveling e desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo ano. Conheçam-nos, percebam o nosso trabalho, como disse a Daniela e bem, façam as vossas perguntas, e muito, 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 muito obrigada a todos mesmo. Nós é que Obrigada a si, agradecemos de Daniela. coração. Nós é que agradecemos de coração, e eu, em nome da #Traveling, e porque represento uma equipa muito grande, dizer que sou muito grata por ter tido a oportunidade de ser eu a fazer esta pequena entrevista, esta pequena conversa que nós tivemos, e dizer-vos que só depende de nós próprios, e a verdade é essa. Até estou emocionada, não era suposto, mas eu sinto mesmo que nós vamos fazer a diferença, e eu acredito nisso, acredito no grupo, na vontade, na partilha, na união, na visão do grupo. E qualquer dúvida que vocês tenham, disponham. Sofia, mais uma vez, muito obrigada. Nós estaremos em contacto de certeza absoluta. E muito Certo. obrigada a todos que estiveram a assistir, e vemo-nos por aí garantidamente. Muito obrigada, Sofia. Um beijinho. Estou-lhe muito Um grata. beijinho a todos. Obrigada, Daniela. Fique bem. Obrigada. E um ótimo Natal e um excelente Obrigada igualmente. Um 2023. beijinho grande. Vamos embora. Obrigada.